Boas-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Como sempre, eu, Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, tenho sempre o privilégio de trazer pessoas, no caso de hoje, uma pessoa que me impactou positivamente e continua me impactando. É sempre uma honra poder dar voz para essas pessoas e aqui, microfone e câmera ligada. Mas antes, se você é novo no canal, deixa já, se inscreve agora aqui no YouTube ou no Spotify, em todas as redes que nós estamos. Sempre tem conteúdo novo e espero contribuir de uma forma muito positiva para você, com os temas de liderança, coach e conselho. E a minha autodescrição: eu sou loira, tenho os olhos verdes, meu cabelo está mais ou menos na altura dos ombros, eu estou com uma blusa rosa antiga e branca, e à minha frente, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho dela, mas para vocês entenderem como que a gente está interagindo aqui no estúdio. E aí já contando, porque olha, eu tenho a missão de ler um texto aqui, porque eu tenho que dizer que essa mulher é fantástica e vocês vão ter a oportunidade de sentir essa energia. Denise Paludetto, ela que é executiva de recursos humanos, psicóloga clínica, mentora de carreira e especialista em desenvolvimento de liderança. Eleita como um dos RHs mais admirados do Brasil em 2021, 2022, 2023, com uma grande experiência em recursos humanos em empresas nacionais e multinacionais, como Whirlpool, Latam e Alpargatas. Atua como diretora de pessoas e cultura no Grupo Omni e é conselheira no Instituto Ser Menina. Na liderança das áreas de pessoas e cultura da Omni, conquistou o primeiro lugar no prêmio GPTW de instituições financeiras em 2021, 2022 e 2023 e também conquistou o ranking de uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil em 2022. Atua como mentora para o desenvolvimento de liderança e o crescimento de carreiras. Como psicóloga clínica, que essa parte eu vou explorar bastante, atua em processos estruturados de terapia para executivos, com foco no autoconhecimento, gestão de emoções e desenvolvimento de liderança inspiradora e com propósito. Coautora dos livros Mentores e Suas Histórias Inspiradoras, Mulheres do RH e Histórias de Sucesso. Palestrante na plataforma Todas Group. E não está aqui, mas é uma mãe excepcional da Laís e da Carolina e uma esposa incrível que completou essa semana 25 anos de casada com o Arnaldo. Denise, que delícia estar com você aqui! Que linda! Eu te admiro muito. Gente, você fez uma introdução. Sei, tô lisonjeada muito pelo convite, estar aqui. E tô assim, ó, apaixonada, te admirando. Ai, que sou máximo. Sua fã, Fê. Eu Obrigada. sou muito sua fã. Já vou avisar, gente. Intimidade é que não falta nessa mesa. Vai ser um papo mesmo. Trabalhei com a Denise e ela sabe muito bem que até hoje já tem quase uma década, Denise. Olha, a gente sempre troca figurinha. Uma aplaude a outra. O olho brilha quando vê uma crescendo mais. Então, não tenho dúvida que vai ser um papo. O difícil vai ser controlar, sabe, gente? Porque conseguir entrar nessa agenda dessa mulher não é fácil. Eu quase gravei correndo com ela, que era mais fácil, né? A gente Era correndo lá no Ibirapuera. É mais fácil. Mas, Dê, eu já te conheço. Eu tenho o privilégio de saber da sua vida, mas eu queria saber... Eu queria muito que as pessoas conhecessem quem é a Denise. O que da sua infância gerou traços que até hoje você fala, quando eu preciso tomar uma decisão, é ali que eu resgato. Ai, que lindo. Olha, eu já ouvi alguns dos seus episódios aqui. Gente, tô apaixonada. Tô muito feliz de estar aqui. Deixa eu começar com a autodescrição, como você fez. Ótimo. Isso é super importante. Daí eu respondo aí da questão das influências. Bom, eu sou mulher, 47 anos, branca, olhos verdes, cabelo castanho, na altura do seu, mais ou menos na altura do ombro. Tô com uma blusa branca aqui com um recorte de uma gota. E é isso, acho, gente. Tô sempre na batalha o tempo inteiro de equilíbrio de peso, como todo mundo aqui. Bem-vinda, né? Nossa, que nós. difícil é isso. É isso. E aí, Fer, te respondendo, né? Assim, quem eu sou? Mãe, primeiro, né? Você falou, acho que é muito legal você ter falado. A minha maior missão é essa. Casada há 25 anos, você lembrou muito bem, com muito orgulho. Tô ainda mais 7 de namoro. E, obviamente, até pra gente se desenvolver na carreira, pra criar as coisas, o casamento, o marido, a relação que você tem é uma base muito importante para as coisas darem certo, né? Agora, falando das influências de onde eu comecei...
assim, são da infância, né? Muito do que a gente é moldado, do que a gente viu, vivenciou, assistiu da nossa infância, né? Pro bem e pro mal, né? Do que a gente quer fazer, do que a gente guarda. E acho que, assim, eu tive o privilégio, né, de ter 2 pais super presentes, um pai, uma mãe, uma irmã. E o que eu trago de influência deles, né? Hoje, quando eu tento fazer minha autobiografia, assim, né, contar um pouco, eu acho que é muito forte. Primeiro, assim, eu tive uma mãe que me passou muito forte os valores e princípios e conteúdos de justiça social, luta, equidade, e o quanto isso tinha que ser importante. A minha mãe sempre trabalhou fora, né, numa época que poucas mulheres trabalhavam, e muito. Ela foi professora de escola pública por muitos anos, e eu lembro, né, fazendo já aqui um pouquinho um episódio, eu lembro que uma vez ela falava tanto pra gente da importância de lutar, de se posicionar, que teve uma greve que foi histórica no estado de São Paulo ali, que ela levou eu e minha irmã, e eu devia ter uns 8 anos. Ela quis mostrar como era uma greve de professores e como isso era importante, mobilização social e grupo. E foi uma greve bem histórica no estado, porque o governador na época colocou a cavalaria em cima dos professores, enfim. E aquilo, assim, né, claro que foi um episódio, meu pai tenso, como é que você levou as meninas e tal, mas eu lembro, assim, de ter visto o quanto essa questão de juntas, de como era importante as coisas se unirem, de você ter causas, ter coisas mais profundas do que você faz na superfície. Então, esse era o modelo de mãe, assim, trabalha fora, batalha e vai, né? E o meu pai, por outro lado, é um cara mega equilibrado, gente, mega, assim, sabe? Tudo ele pensa antes de falar, tudo ele fala com mais calma, tudo ele pondera, super ponderado. Então eu tinha intensidade, né, da mãe nesse sentido, que eu tenho muito disso. E, ao mesmo tempo, essa coisa do meu pai de sempre estar com muita escuta, com muito ponto, trabalhando muito sempre. Meu pai tem 84 anos e trabalha até hoje, né? E é mega ativo. E quando eu falo, não acredito que você está fazendo isso, ele fala, claro que eu não sou velho, eu tenho que trabalhar. Então, ele fica nessa questão. Então, eu acho que essas coisas me inspiraram muito, né? Até a questão de mulher no trabalho hoje, quando eu penso, puxa, e a culpa, né? O quanto a gente trabalha e fica longe dos filhos. Não, pelo contrário, o modelo que eu tive, eu acho que você tem mais ganho de passar para as filhas como eu tive. De uma mãe que trabalha, que atua, que consegue ser modelo para isso, sim, do que o contrário, né? Do que a culpa que a gente carrega por estar faltando em outros lugares. Sim. Então, é aí que tem que pôr foco e fortaleza, né, disso. E desses princípios, desses valores lá no início, como que você trilhou a sua carreira profissional? Como você já tinha esse aspecto que vá atrás dos seus objetivos, né? Não desista. Como que foi essa jornada? Então, sempre usei mesmo. Legal esse link que você está fazendo, Feira. Assim, sempre usei e em que, né, que eu vejo? Eu mudei muito de emprego durante a minha carreira, de buscar outras empresas, de buscar outros desafios, de nunca falar não, né? Eu lembro que teve um momento, claro, fui estável em todas, tenho uma história legal em todas, mas eu sempre olhava e falava, gente, se essa oportunidade que eu posso me desenvolver, se é melhor para mim, se tem, sei lá, desafio de construção, desafio de mudar o patamar, desafio de transformar, é lá que eu quero estar, né? Então, essa vontade, eu sempre tive muita vontade, né? E energia. Tenho. Muita energia. Só de vontade, quem conhece Denise na ativa sabe que, assim, não é só vontade, é uma energia que emana quem tá ao redor, né? Ai, que linda. Eu tenho muita energia, adoro, e tenho muita vontade de fazer diferente, transformar. Eu sempre falo, eu sou muito grata pelo que eu tenho, mas eu sou muito incomodada com o status sempre. Pode ser melhor, pode transformar, pode fazer diferente, em todos os sentidos que a gente tem na vida pessoal e profissional. Então, isso que eu acho que tem a ver com a infância me trouxe a vida toda, sabe? Eu sempre fui procurando vontade, onde estão as oportunidades, e eu ia. Hoje eu olho e falo, gente, eu fui corajosa pra dedéu de ter feito isso lá atrás, assim. Eu não tinha nem muita consciência, como eu tenho hoje. Acho que a gente vai ficando mais velho, fica mais medroso até. Com certeza. Fui, entendeu? Então se der errado, vai também, né? Então, isso refletiu muito. E como que essa coragem, a iniciativa, a energia, a vontade chegam no RH? Como? Foi a área que escolheu ou você que escolheu a área? As duas coisas. Primeiro eu escolhi a psicologia. Tá né? bom. Acho que desde criança eu sempre fui uma pessoa que gostei de observar as pessoas, sabe? Eu lembro, assim, quando eu andava de metrô, que eu gostava de ficar quietinha, sabe, olhando para as pessoas e pensando, gente, como é que será que é a vida dessa pessoa? Será que ela tem filho, não tem, casada? Será que ela trabalha? Será que ela tá feliz? Será que ela... Então eu tinha já um interesse genuíno de olhar as pessoas, observar e tal. Então a psicologia foi a primeira escolha, né? Mas eu escolhi para ser psicóloga clínica, devo dizer, né? E mantive isso, mas assim, minha escolha, minhas eletivas na faculdade, todo o meu direcionamento foi... Eu
nasci para ser psicóloga clínica. Então, foi a primeira escolha, assim, comecei o consultório. Depois disso, enquanto eu comecei o consultório, olha que legal, eu tive uma oportunidade de uma consultoria. Então, minha carreira começou numa consultoria onde eu fiquei 4 anos. E era uma consultoria de grandes processos de restauração. Era bem essa época de privatizações, downsizes, empresas reestruturando muito. Então, tinha um trabalho dessa consultoria, só PJ, que fazia as grandes reestruturações. Então, eu trabalhava nisso. Desde, vamos trabalhar a questão de negociação com sindicatos, preparação de liderança, até grandes processos de reestruturação, de desligamento. E eu gostava muito de trabalhar com isso, porque é um tema difícil, muito difícil. Muito difícil. Mas que se você faz bem feito, do jeito certo, e o nosso trabalho era recolocar as pessoas que saíam, eu tinha um contrato que eu tinha que arranjar emprego para pelo menos 85% do público da empresa. Era uma paixão quando eu via que eu recolocava, que as pessoas achavam novas oportunidades, conseguiam fazer o luto da empresa anterior e ir para frente. E aquilo, né, super energia me deixava doida, né? Falei, não, é isso. E eu fui muito feliz esses 4 anos lá, aprendi muito, assim, tive um gestor na época, eu tinha 22 anos, me deu liderança de 15 pessoas. Nossa. Nem sabia, e foi me arriscando, a empresa foi crescendo e eu cresci com ela, nessa consultoria. Mas aonde eu entrei no RH para responder, foi que lá depois de 4 anos, então meu contato era com os RHs das empresas, né? Sim. Eu comecei a olhar minha gestão de carreira, porque eu trabalho com isso, né? Com gerenciamento de carreira. E aí eu falei, gente, acho que eu quero estar desse outro lado da mesa. Acho que eu quero ser, sabe, ser RH. Eu não sabia, né? Porque eu era formada psicóloga clínica e estava num processo de consultoria totalmente diferente. Então, ali foi uma das escolhas, acho que mais importantes da minha carreira, que eu tive que olhar e falar, eu vou pedir demissão e vou dar um passo para trás, né? Então, eu era coordenadora nessa consultoria, já ganhava super bem, já tinha liderança de gente. E eu voltei 2 ou 3 níveis, né? Fui ser analista pleno numa indústria, porque eu tinha que aprender o RH, né? E fui para uma indústria no começo, uma indústria alemã, com processos super estruturados, muito legal. Mas foi essa escolha mesmo, né? Então, como que eu fui para o RH? Porque eu vi o RH e falava, gente, quando eu entrei no RH, e aí desenvolvi minha trajetória lá, eu vi o potencial que a gente tinha de impactar as pessoas e as pessoas impactarem as empresas, e as empresas crescerem, a gente conhecer mais do negócio, enfim, daí vai embora essa conversa. Mas foi assim que eu entrei, assim, me encontrei no RH. E sou mega encontrada hoje, tanto no RH como na psicologia. Quando você pensa o encontrada, né? A gente, principalmente na área de RH, a gente atua com muitas pessoas, né, E para você hoje, qual que é o real sentido da área de RH dentro das companhias? Ai, olha, eu sou inspirada e apaixonada por RH mesmo. Somos duas, nessa mesa o olho brilha, vai ser difícil, né, Dê? Exatamente, não, é verdade, assim, você também fez sempre um trabalho incrível e apaixonado, assim, não dá pra fazer carreira sem ser com paixão, né, não dá, assim, eu tenho muita consciência disso. Mas qual que é o papel do RH, né, assim, são muitos, mas eu vejo hoje, assim, que o principal desafio do RH é conseguir fazer o máximo possível o encontro entre o propósito da empresa e o propósito individual das pessoas, que é o que a gente tanto fala. Como é que a gente põe isso em prática, né? Então, assim, claro, o RH tem que estar lá olhando pessoas e olhando negócios, não tenho dúvida, o RH é parceiro do negócio, tem que saber falar sobre isso, tem que ir atrás, tudo isso super válido. Mas a empresa tem seu propósito, né? E ele é descrito, ele é declarado não só ali pela frase de propósito, pelo manifesto, por essas coisas todas, mas por tudo, pelas metas que ela tem, pelo planejamento estratégico, por onde ela se posiciona, pelo impacto que ela faz na sociedade, financeiro ou não financeiro, monetário, não, enfim, tudo isso é propósito, a meu ver. Então, a empresa tem um monte de objetivo, um monte de estratégia, um monte de meta que ela tem que alcançar. E as pessoas têm os seus propósitos individuais, né? Assim, e que mudam durante a vida. Eu não acho que é um propósito único que você tem na vida. Então, quando você faz esse encontro vai mudando, né? Para mim, eu sempre falo para o time, assim, a gente tem que pensar como se fosse 2 circunferências mesmo. Um círculo é o propósito da empresa, tem um monte de coisa lá dentro. O outro é das pessoas. Aonde eu consigo a intersecção disso, né? Nesse espaço, e ele pode ser pequeno, pode ser maior, pode ser metade das duas círculos. É onde as pessoas vão ser mais felizes, vão trabalhar melhor, vão gastar menos energia e vão trazer mais resultado para as empresas. Então, tem como fazer isso, né? O grande papel nosso é isso o tempo todo. Cara, onde essa empresa tem que ir, como é que eu defino, desdobro meta, faço todo mundo saber para onde vai, faço as pessoas terem clareza, faço a comunicação acontecer até a ponta. Esse é o círculo da empresa. E o RH tem que fazer isso e liderar. E transformar, né, pessoas e líderes. Do outro lado, eu tenho que conseguir o máximo possível, eu acho que esse é o novo desafio do RH,
saber individualmente, ou conseguir que as pessoas expressem individualmente o que elas querem para a vida delas e o que isso conecta com a empresa, né? De novo, porque se eu gasto menos energia para tudo isso, eu faço muito melhor, eu faço muito mais rápido, eu faço com muito mais paixão, eu consigo alavancar muito mais. E eu, de fato, acho, sabe, Fer, as pessoas... não sei, né? As pessoas felizes, que a gente fala, trazem mais produtividade, felicidade dá lucro, a empresa é maior, ponto. Mas elas são mais felizes na vida, na sociedade, isso impacta a sociedade, não é só a empresa, sabe? A pessoa que está triste com o seu trabalho, ela chega em casa, a primeira pessoa que ela desconta é quem, né? Quem está ali mais perto de confiança. A esposa, o marido, os filhos, os pais, sei lá, né? E quando eu estou, então, infeliz no trabalho, isso passa, né, para outras dimensões da nossa vida. E o contrário também, né? Quanto mais realizada eu estou, né, o máximo possível, porque a gente não está todo dia mega realizada, mas eu consigo reverberar isso nos outros âmbitos, familiares, pessoal, social, e o impacto é muito maior, é que nem jogar uma pedrinha mesmo e ver, sabe, no lago, isso aumentando, assim. Então, esse é um papel das empresas também, né, o impacto que ela dá nas pessoas e que os líderes fazem, né, os líderes curam ou adoecem as pessoas e as empresas, isso reverbera mais que isso. E pensando, eu que já tive a oportunidade de trabalhar com você tem uma trajetória de carreira dentro do RH de empresas e companhias com marcas bastante relevantes, né? Que legado que você entende que você foi deixando em cada uma delas, né? Quem que foi a Denise? O quanto que ela precisou se moldar em cada uma dessas realidades, mas que existiam traços que eram seus? Eu acho que assim, né? Fui me mudando, sem dúvida, né? E fui aprendendo a fazer essas escolhas, esses propósitos, o que a empresa era, o que não era. Então, eu passei por empresas de culturas muito diferentes, sabe, Fer? Assim, algumas muito mais relacionais, muito mais humanas, amenas, e outras com uma régua muito mais esticada, muito mais foco em resultado. E aprendi todas, é óbvio, né? Assim, mas eu acho que os meus principais legados, assim... Primeiro, acho que foi individualmente na vida das pessoas. Tem que ser, né? Assim, eu me preocupo muito. Claro que eu tenho a nossa função, né, de RH e o quanto ele tomou proporção nas empresas, que bom, e a gente está na mesa de decisão. O impacto é muito grande, né? Quando eu tomo uma decisão de benefício, quando eu tomo uma decisão de um processo, de uma mudança, de uma avaliação de desempenho, de um programa de desenvolvimento, tudo impacta muito a companhia para onde ela vai, a mensagem que você dá de cultura e a vida das pessoas. Isso é uma responsabilidade que eu sei que eu tenho, né? Toda decisão. Mas eu acho que o maior legado é quando você consegue fazer o toque individual nas pessoas, Sim. né? Porque nem todo mundo se conecta tão bem contigo, alguns mais, outros menos. Mas aí eu acho que o maior legado é meu papel como líder, assim, né? Todos os dias e todos os momentos, e já tive momentos bons e momentos ruins como todo mundo. É assim, o que eu estou conseguindo fazer para essa pessoa, né? Ser melhor do que eu, se desenvolver mais do que eu, me empurrar para cima, porque quem empurra a gente é o time, ele Sim. cresce e você vai subindo junto, que coisa linda, né? Assim, mas... tem que ter dedicação para fazer isso individualmente, né? E acho que outra coisa que eu sempre me preocupei muito é com a liderança. Muito, assim. A gente exige muito da liderança e tem que exigir, e ela tem que estar cada vez mais consciente, mas a liderança é muito sozinha, por outro lado, né? Nas organizações. E quanto mais você vai crescendo, mais sozinho você vai ficando, né? Muito, assim, vice-presidentes, presidentes, você sabe disso, conselheiros. São carreiras muito solitárias, não precisam ser, né? Sim. Assim, a gente tem esse papel de... Cara, também da escuta, acolhimento, para poder potencializar a liderança, para estar no papel que ela tem que estar, deve estar e precisa, né? E aí, enfim, tem outros legados também, de formas mais práticas, que eu me orgulho muito, assim, que são processos inovadores que a gente implementou. Essa pauta eu quero entrar, porque assim, se existe uma pessoa que é disruptiva, essa pessoa tem nome, né? Que adora pegar algo, esse processo... Vamos ver como que é diferente. Vamos tentar. Vamos inverter ao contrário. Vamos lá. Tira esse papel é nosso, não é mais, é da liderança. Como que a gente faz isso para ser disruptivo? E pensando nessa jornada como RH e frente a esse momento que a gente está vivendo de transformação, que aí eu vou chegar exatamente nessa pergunta. Hoje você e aonde você está receberam vários prêmios, né? Quando você pensa em conseguir ter esse destaque, a que se refere esse destaque? São mudanças de processos de RH? Ou é uma empresa que está aberta a essa transformação? Como que foi essa jornada até se posicionar tão bem como está hoje? Ai, que linda. Obrigada, Fer. Assim, é um pouco de várias coisas, né? Mas acho que tem coisas que são chaves para você fazer um bom meio de trabalho.
e se destacar e ter prêmios. O primeiro é cultura, a gente fala tanto, mas isso é o pano de fundo, né? Então, eu sempre falo assim, cultura você define, declara e demonstra. É isso o tempo inteiro para ter um bom ambiente. Então, define, acho que é o primeiro ponto, como você define, participação da liderança, passa por definir os valores, o propósito, o manifesto, escrever na parede, também faz parte. Mas o mais importante, depois que se define, é declarar e demonstrar, né? E isso, todos os dias, né, Dê? Todos. Toda tomada de decisão da liderança do RH, ou todas as áreas, tem que reforçar o que aquele que está na parede ou que está no PPT, né? É isso. Então, assim, a cultura, o tempo inteiro é isso. Então, assim, teve processos, né? Hoje, que eu vivo, por exemplo, que eu implementei de RH disruptivos mesmo na Omni, que eu sei que outras empresas que eu já trabalhei hoje, não lá no passado, não cabem aquilo, porque não fazem parte daquela cultura, né? Então, esse é uma leitura que a gente tem que fazer o tempo todo para os colaboradores, quando leem e falam, eu gosto daqui, fala com o CRE, né? Cara, o que eu estou vendo, o que está sendo dito é o que está sendo mostrado nos processos. Agora, tudo isso a gente pensa, define, declara, demonstra, mas quem roda, né? Quem faz essa roda girar é a liderança, né? Então, assim, ambiente de trabalho, premiação, é liderança, é trabalhar forte com a liderança, né? Assim, liderança, eu tive um antigo gestor que falava, liderança é a expressão máxima de uma cultura. É isso, né? Assim, é a alma, é o canal, é quem o colaborador admira a sua marca, a sua empresa, o que você está fazendo e falando. Mas o vínculo de confiança dele é com o líder. Não é com a Omni, não é com a Denise, não é, né? Com a Denise no papel de RH. É com a confiança com a liderança. Então, assim, tem um trabalho, para ter um ambiente de trabalho gigantesco de liderança, quando você contrata, tem que estar alinhado com a sua cultura, com o que você está falando, né? Isso é mais importante que a competência técnica, cada vez mais, óbvio, né? Segundo como é que você consegue dar segurança para a liderança, ser segura, de se mostrar, ser vulnerável, criar vínculos de confiança também, ser próximo do time, né? Porque se ele também está sendo cobrado e está sempre numa defensiva liderança, ela não vai estar numa naturalidade, numa autenticidade para poder fazer vínculo individual com as pessoas, porque ela também está pressionada, ela também está sendo julgada, questionada. Então ela tem que estar junto contigo, de bracinho dado e evoluindo junto, para poder replicar não só a cultura, mas uma situação de segurança, né, para as pessoas, para tudo isso. Então acho que cultura, liderança nesse sentido são fundamentais, e é o walk the talk, né? O tempo inteiro. E quando você não pode tomar decisão que você acha, né, por algum motivo, implementar um benefício, tirar, mudar, que não é o melhor, você tem que ter coragem de ir lá e falar para as pessoas também. Não dá, a gente tem muito a prática, né? Acho que esse é outro segredo, é comunicação intensa o tempo todo. Esse para mim, a mágica de um bom clima organizacional. Além de fazer tudo, você tem que saber comunicar, e comunicar inclusive coisas ruins, né? Assim, gente, entendemos o ruído, não podemos fazer mais. Gente, porque muitas vezes a gente se esconde para falar, nem tocar nesse assunto. É delicado, né? Vamos expor. Não, deixa abafar. Tinha esse costume. É isso, mas a empresa confia quando ela olha e fala, gente, olha a coragem que esse CEO, que esse diretor, que esse líder chegou numa live ou chamou grupos menores e falou, né? Ou respondeu. Então, acho que isso é outro ponto de clima importantíssimo, de boas empresas, assim. E a gente começou falando de traços da infância, e eu gosto muito de explorar quais eram os traços dos mentores da vida que você teve profissional, dentro dos aspectos corporativos, pessoas, sejam clientes ou executivos, que te marcaram e até hoje foram inspiração, e até hoje você fala, eu quero melhorar nisso por conta de ter tido essa referência. Que lindo, assim, eu sempre gostei muito de gente com energia alta, por algum motivo. Por algum motivo, a gente não percebeu ainda qual seria. Eu devo dizer que eu sempre me apaixonei muito, assim, por livros, quando eu via, né, e foram vários na carreira, aqueles líderes que tinham essa vontade de fazer acontecer, assim, sempre foram inspiradores para mim. Eles são muito comuns na área comercial, eles, né? Aquela coisa tá sempre desafiando, tá sempre questionando, tá sempre vamos, e 0 mês, começa tudo de novo, e resiliência para isso. Então, isso sempre foi inspirador para mim, ver essa questão, né? E coragem, eu acho, né? De líderes. Para mim, o líder tem que ser corajoso. Ele tem que ser corajoso para voltar atrás de uma decisão, para tomar decisão também, né? Mas para voltar atrás também. Nossa, gente, errei aqui, né? Fiz isso esse ano, recentemente. Pessoal, escolhi mal, vamos voltar, vamos explicar por quê, não era de grande paga, mas vamos dizer que isso não é a melhor forma que a gente tinha implementado, vamos voltar.
Então, acho que as pessoas que eu tive na minha carreira, e foram vários, né? Assim, que me inspiraram muito, foram nessa linha, sabe? Cara, vai com coragem, faz acontecer, o que você tem. E vulnerabilidade, né? Uma coisa que a gente foi aprendendo, a gente falou muito mais disso. Assim, Fer, é muito mais hoje autenticidade do que perfeccionismo para mim, sabe? Eu vejo, quando eu comecei a carreira, quando eu tive as primeiras posições de liderança, eu era muito... exigente comigo da perfeição, né? Eu tive um gestor um dia que falou: Denise, as coisas podem ser cinza, não precisam ser só preto e branco. Né? Que era isso, ou tá aqui ou tá ali, né? Então, beleza, dá pra flexibilizar, dá pra não ser tão exigente contigo e com os outros. E nesse sentido, eu acho que era isso. Em muitos momentos da carreira, eu via líderes, ou eu me achei, tinha que estar perfeito, tem que se posicionar dessa maneira, que esse é o certo, tem que se vestir dessa maneira, porque senão não me levam a sério. Não, é muito mais autenticidade, e autenticidade significa vulnerabilidade. Sim. Do que modelo. Não tem mais modelo, não tem que ter. De novo, as pessoas fazem vínculo de confiança porque elas confiam, né? Porque você é relevante para elas, influente, e se mostra inteiro, né? Genuíno, né? Genuíno. Relacionamento genuíno cria confiança, não tem como. Exatamente. E a gente já começou trazendo um pouco desses processos disruptivos. Eu sei de alguns, mas obviamente eu tenho que deixar aqui o microfone para você. Mas queria muito que você compartilhasse assim, processos que você se orgulha, que anos a gente viveu como tradicional RH, aquele da casinha, né? Missão, visão, e que você olhou para aquilo e falou, não faz mais sentido. E que transformação você fez? Ah, que lindo. Eu tenho alguns, amo isso mesmo, assim. E um dos motivos que eu sou tão feliz hoje na Omni é isso, porque também é uma empresa, porque isso é importante, um ambiente, que te dá espaço. Conta um pouquinho do grupo. Grupo Omni. Exato. Acho que é muito legal, porque me dá espaço para muita autonomia. Bom, a Omni é um grupo, uma instituição financeira, né? Somos algumas empresas, mas o nosso principal negócio é um negócio de financiamento de veículos, focado em veículos usados, que é um mercado aí pouco explorado por outras grandes instituições. E a gente tem muito orgulho disso, né? Porque esse é um mercado que a gente faz impacto social, né? Impacto para a vida das pessoas. Então, a gente tem um modelo de crédito diferente de outras empresas, que a gente chama de crédito julgamental, ou crédito hominizado, que além do score ali, né? Daquela matriz que a gente tem, né? Para dar ou não crédito, a gente olha a história individual das pessoas. Então, nosso modelo de negócio é um modelo de agentes, né? Que são nossos parceiros que estão nas cidades, e eles têm, né, conhecimento e relacionamento nas cidades, para além de olhar o score, de novo, né, que é uma matriz fria, olharem a história de vida e potencial de crédito e de pagamento daquelas pessoas. Isso faz muita diferença, né? Isso nos traz taxas diferenciadas e números diferenciados de crédito e de cobrança, né? Então, você veja que até nosso modelo é relacional de crédito, mas enfim, como cultura, é uma cultura muito humanizada, que o próprio negócio é a cultura também, e que é uma empresa média. Então também devo dizer, uma empresa média que tem uma cultura como essa, fica mais fácil a gente implementar processos que são mais disruptivos, né? Porque a empresa tem menos medo de errar e te dá mais velocidade para ajustar a manobra quando você precisa. Mas chegando nos processos, Feira, assim, que eu tenho muito orgulho, eu vou começar do meu incômodo, né? Eu acho o seguinte, o mundo está mudando muito rápido, a gente sabe. A gente lê e fala de um monte de coisa, que todo mundo fala das mesmas coisas. Mas eu tenho incômodo, e tenho tido de 4 anos para cá mais forte, de assim, o quanto a gente como RH está conseguindo traduzir isso para questões práticas do que a gente fala, né? O negócio do fala e faz. Então, vou dar um exemplo. A gente sabe que o mundo, né, está cada vez mais indo para um caminho de propósito, das gerações quererem ter conexão e propósito individual, de customização, de protagonismo, lifelong learning, mais de uma carreira, novas gerações, tudo isso está, né, para todo mundo sabe, ali num nível de profundidade X. A questão é, eu olho para algumas empresas hoje, para algumas que eu já trabalhei, para os processos que eu fiz e falo, o quanto isso, que é importante, que é tendência, se reflete nos processos de RH, né? E aí alguns processos, para mim, pararam de fazer sentido, né? E o primeiro deles, para contar, que você sabe, é, por exemplo, na N-Box. Muito tempo na minha vida, fiz na N-Box, acho que é uma metodologia que tem vários ganhos, mas para o que a gente acredita hoje, para a velocidade do contexto, para a empresa que eu estou, não faz sentido, porque para mim, assim, se a gente está falando de fluidez, de autenticidade, de relações mais profundas, de escolha de protagonismo, não faz mais muito sentido eu colocar as pessoas em caixas, né? Eu criar rótulos que eu mudo uma vez por ano, que eu gasto, porque tem um custo-benefício nisso, né? Para rodar um bom N-Box, a gente gasta
horas, dias, meses de processo de alinhamento, de preparação de líder. Depois você gasta dias, semanas e meses para o retorno disso para as pessoas, para elas se sentirem confortáveis, para elas saber o papel delas lá. Então, assim, o desgaste versus o resultado me parece que faz mais sentido, mesmo assim, esforço, benefício, recompensa. Né? Esse é um ponto. O outro é o quanto eu falar que ela está num box faz mais sentido hoje, né? Eu acho que não faz nenhum. Então, eu até tenho um artigo que eu escrevi que chama É Hora de Rasgar o Nine Box. Para mim, esse é o prioritário. E a gente ficou lá dentro da Omni. Estamos todos de acordo? Como que a gente faz isso, então? Como que a gente faz um processo de desempenho e carreira, que não é avaliação, mas para a gente tirou a avaliação, que faça sentido para ter o melhor das pessoas, para focar em desenvolvimento e para falar do que é a conexão de futuro, do que é a relação de trabalho de futuro. Então, quero dar, né, não tenho processo aqui para te trazer desenhado, mas como é que ele funciona? Sim. O que é disruptivo nisso, né? Primeiro, como eu quero colocar o colaborador como protagonista dessa história, dessa conversa, não é o gestor. Sabe aquela conversa assim, meu gestor não me dá feedback? Sim. Então, a gente quer acabar com isso como? E acabamos, né? Reduzimos muito. É você que pede feedback. Então, o processo hoje de desempenho e carreira está na mão do colaborador. Starta por ele pedir o feedback. Exatamente. E starta por ele, desde o início do ciclo. Define metas, ele define as próprias metas, uma vez que ele sabe o planejamento estratégico, os desafios da empresa e da área. Então, a gente passa isso para todo mundo. Ele tem um período de que ele define as suas metas, coloca a régua de entrega, ele puxa a conversa com o gestor, ele mostra o que ele está se propondo e o gestor aí tem um papel que não é mais o de chefe, é o de mentor. Legal, aqui quero mais profundidade, espero isso, o que você acha daquilo? Aí ele conduz, traz os pontos. Esse é o início do processo. Depois, como qualquer processo de desenvolvimento, você tem ali a cada 3, 4 meses as conversas, né, de acompanhamento. Nessas conversas de acompanhamento, também puxadas pelo colaborador, sempre. Então, assim, sempre, e o start é dele, é do colaborador. A gente trabalha protagonismo. É o seu desempenho, é a sua carreira, é a sua escolha, você puxa a conversa. Então, ele vai lá, volta nas conversas de feedback e também ele é o primeiro a se posicionar. Me propus a isso, estou aqui, meu PDI é esse, estou aqui, quero ajuda aqui, minha autoavaliação é essa, dentro esperada, acima. E, de novo, e o gestor concorda ou não e traz os pontos e ajuda na condução e ajusta rotas e diz com clareza, numa conversa corajosa, o que falta, o que tem de bom, enfim. Então, quando o colaborador começou a puxar isso, as conversas começaram a ser mais profundas. Os gestores falaram, eu tenho que ter outro preparo para essas conversas agora. Porque ele começa a me perguntar coisas e eu vejo o posicionamento. Começaram a ser conversas mais genuínas e mais profundas, né? Então, essa foi a primeira inversão da lógica, né? E não é um processo de avaliação, por quê? Porque tem a conversa de eu me vejo dentro inspirado, acima, abaixo, mas a avaliação final não é do gestor pra gente. A gente não olha e fala, deixa eu ver como é que o gestor fechou esse ciclo. Não olho, né? Quem fecha o ciclo é o colaborador. Ele que vai lá e encerra o ciclo. Exatamente. Tá. Então, ele que põe sua última avaliação, seus comentários, tudo isso. Pós-conversa com o gestor ou com outros líderes que ele queira ter no processo. Então, e também no processo, tá? Estou falando de metas e de desempenho, de desenvolvimento, mas ele também deixa claro pra gente qual que é a moeda dele, né? A moeda a gente chama, até porque somos instituição financeira, mas assim, minha moeda é o quê? Neste momento da minha carreira, minha moeda é reconhecimento, minha moeda é recompensa, minha moeda é equilíbrio, qualidade de vida, minha moeda é conseguir um projeto especial, é visibilidade. E foi muito legal isso também pra gente, Fer, porque a gente acha que todo mundo quer crescer, não quer, né? Todo mundo vai pedir pra ser promovido. Não vai. Primeira coisa é tirar as verdades verdadeiras, né? Aquela coisa isso. Assim, isso, não é, não. É isso. Por tempo até pode ter sido, mas hoje já não faz mais sentido. Não faz, e assim, eu apresentei esse case em alguns fóruns, sabe que os meus colegas, diretores de RH falavam, mas pera, que resultado isso trouxe, né? Porque virou de cabeça para baixo, como é que você não tem avaliação do gestor? Como é que você segue o resto das coisas? Assim, 2 coisas muito legais que a gente vê e já estamos há 3 anos com esse processo. Uma delas é a autoavaliação, né? O percentual de pessoas que se avaliam dentro esperado, acima, abaixo, nossa escala, não é diferente, pelo contrário, né? Com o que a gente tem de histórico de avaliação. Ainda, mais rígido, né? Então, assim, aqui vai todo mundo se avaliar bem. Não, volta. Cara, trata as pessoas como adulto, que elas reagem como adulto. Sim. É isso que eles fazem. Eu não sou uma criança, sei. Se eu tiver uma conversa boa, se me avalia, eu sei falar onde eu tô, onde eu não tô. Ele não vai lá e se coloca acima, até porque ele sabe que aquilo não amarra ele num julgamento nem num box. Então, vou fazer, né, genuíno. Então, esse foi o primeiro aprendizado lindo que a gente teve, tem tido de resultado mesmo.
O segundo é isso que eu falei dos propósitos e moedas, motivações que as pessoas falam. Vários relatos, eu não quero nesse momento nem mais desafio, nem mais responsabilidade, nem promoção. Tô com a minha mãe doente, tô com um filho pequeno, tô num momento de carreira que eu tô feliz, quero ficar onde eu tô, aqui, na balança de desafio que eu estou, pelo menos agora, no que vem a gente fala. Então, também essa questão de tá tudo certo, você não precisa estar querendo crescer o tempo todo, né? A gente quer pessoas nesse momento. E aí faz mais sentido, porque depois de 1, 2 anos, pode ser que essa pessoa lhe fale, agora eu quero mais desafio, agora cadê a minha oportunidade? Como outros estão falando pra gente. Agora o que eu tenho que fazer o próximo passo? Deixa eu mexer aqui. Mas muitos não querem. Então, também a riqueza do processo é como você que protagoniza, você lidera a sua carreira e vai dizer aonde estão essas questões, né? Onde estão essas alavancas. E a gente, como eu disse, implementou esse processo faz, acho que 2 ou 3 anos, né? Ele está 3 anos consolidado, o primeiro ano foi piloto. A gente agora já evoluiu para os programas de desenvolvimento que a gente oferece. Eles não são mais por níveis, são abertos a todos, que era outra coisa que a gente tinha, treinamento, né? Vamos fazer aqui a grade por nível de cargo, Exato. Que precisa ser capacitado, né, Exatamente. Denise? A gente conhece essa história. Aí tem lá, no nível de diretor, ele tem que fazer aquele treinamento em Harvard, ou faz alguma coisa aqui nas principais instituições do Brasil, e lá não se tem mais isso. Não se tem. É isso que você disse, né? Então, a gente também tinha isso, né? Até 2 anos atrás. Então, começamos com o modelo de desempenho em carreira disruptivo. Treinamento, a gente continuava dizendo, a trilha do diretor é essa, a trilha do superintendente é essa. Esse ano, meu time, que graças a Deus compra comigo essas mudanças, olhei e falei, mas por que tem que ser? Por que não pode ser por inscrição, por escolha de carreira? E a gente olha, né, se faz sentido, as premissas, dá retorno individual. Mas é o seguinte, eu não quero, né, dar por nível hierárquico, porque a gente não é hierárquico. E eu não quero, né, a gente não quer também de que achar que as pessoas não têm os mesmos níveis, né, de capacidade para estar na mesma discussão, né? Que era um ponto, quando você vai num congresso, quando você ouve um TED Talk, quando você ouve um podcast, tá separado por nível hierárquico, gente? Não. Estamos todo mundo aprendendo junto. Acesso para quem quiser, né? Então assim, por que quando eu dou lá um processo com a Startse, com o IBMEC, eu tenho que pôr só líder participando, né? Não, a gente, então, tem algumas trilhas de liderança que são específicas, mas os programas de desenvolvimento com os temas que são desenvolvimento da companhia, análise, solução de problemas, inteligência artificial, futuro, para todos. E eu quero colocar o meu dinheiro, né, o meu investimento em pessoas, para as pessoas que querem aproveitar. Então, se ela escolheu estar lá, ela aproveita mais do que um superintendente que eu coloquei porque ele tem que fazer o curso. Não é o que ele quer naquele momento de carreira, não é onde está puxando ele. Então, esse é o primeiro ano que a gente faz assim, estamos nessa disrupção também, mas por trás disso, a nossa crença de que o futuro, a gente fala de protagonismo, e tem que ser isso na prática. E as empresas, Fer, têm que cada vez ter mais coragem de mudar essas coisas, entende? E pensar se os processos que a gente tinha feito no passado ainda são importantes agora ou refletem isso. Sim. E pensando que aqui a gente fala muito com um público de liderança em geral e tem um público nichado de RH. Você trouxe vários exemplos que a gente está dando o nome aqui disruptivo, mas nada mais é do que a coragem de questionar se o que fez sentido até hoje vai fazer, principalmente pela discussão do que a gente vê de transformação, seja ela tecnologia, inovação, enfim. Mas olhar aquele processo que... ao meu ver, e talvez eu possa falar ao nosso ver, né, o RH é o centro, é onde de fato está lá, porque o nosso processo, o maior processo da companhia, ele fala com as pessoas. Então, se você não tiver a cultura muito bem alinhada para essas pessoas, nada vai acontecer, né? E, por final, é o resultado, de fato, que essas pessoas geram para nós. Mas, pensando em ter esse olhar questionador, a gente sabe no dia a dia, e a gente falou de alguns processos, mas pensando para aquela pessoa que está dentro de uma companhia e talvez não tenha todo o buy-in ou todo o apoio junto ao CEO. Como que, na tua perspectiva, isso flui naturalmente? Como que, até para você compartilhar um pouco da tua experiência, todos compraram essas ideias disruptíveis que Denise chegou e falou, não, vamos revisitar, liderança comprou, tem alguma situação que você poderia compartilhar que você precisou ter uma competência específica? Olha só, a gente teve frio na barriga para implementar. Você tem frio na barriga, muito, Denise? Denise! Eu lembro quando eu fui propor isso, né, para o CEO e para o conselho, a gente levou, assim, eu falei, gente, acho que acreditamos nisso, o processo é esse, se der errado a gente volta, né, mas precisamos de 1 ano para testar, né, e foi dando certo, e a gente foi, obviamente,
parando a aresta, deixando melhor, até mais simples, porque tem que ser simples, e foi evoluindo. Mas a gente tinha um frio na barriga muito grande de a liderança vai matar a gente, entendeu? Porque a gente está tirando uma autoridade deles, né? Um papel importante também, tá pondo eles em outro papel, e o quanto vai demorar para amadurecer a liderança, né? A gente fez treinamento, fez preparação, deu treinamento de líder-mentor consciente, faz parte do nosso modelo, tudo isso. Mas eles fizeram uma curva de aprendizagem muito mais rápida que a gente imaginava, Fer, muito mais. Eu acho que tem a ver com a cultura. O que foi o segredo? Então, assim, eu acho que a gente preparou muito, comunicação clara, falar com todo mundo, e a gente vinculou muito com a cultura, né? Gente, a nossa cultura fala disso, a gente quer as pessoas mais espontâneas, o seu papel como líder é profundo e genuíno, eu quero você nessa conversa. Tem um outro ponto, né, muito legal, assim, a gente tem um conceito para desenvolver a nossa liderança, né? Nosso conceito, ele passa por 3 dimensões. O líder tem que alinhar pensamento, sentimento e ação. Falo disso depois. Então, muito a gente trabalha nisso mesmo, né? O que está dentro do pensar do líder, o que é o alinho de pensamento, o que é o alinho de sentimento, o que é o alinho de ação. E a gente colocou esse processo mostrando que esse processo juntava as 3 coisas. Né, o pensar, alinhar a meta, o sentir, o engajamento emocional, profundidade, olho no olho, ver a história da pessoa, o propósito, e o agir, que era como é que eu saio disso, como é que eu melhoro o resultado, como é que eu mudo o meu PDI. Então, acho que esta coerência foi regra para a gente mudar com a liderança, né, trazer eles mais rápido e a cultura e tudo isso. E aí, do outro lado, né, onde foi a dor, para nossa surpresa, foi do colaborador. A gente achou que eles, né, e foi o contrário. Então, a gente teve a curva de aprendizagem mais rápida. No caso do colaborador das equipes, né, e muitos são colaboradores e são gestores, né, porque também tinha o mesmo processo com o seu gestor. Essa curva foi mais lenta que a gente imaginava, né? Em que sentido? A gente está falando de protagonismo. Sim. A gente teve que fazer muito empurra para falar, escuta, é você que tem que marcar a sua conversa. Escuta, por que não marcou? Teve momentos no segundo ano, né, que foi o primeiro, como eu falei, pelo outro segundo que a gente estava tracionando de fato, que os líderes falavam assim pra gente, para os BPs: mas eu que vou cutucar e puxar conversa, não é protagonismo? Eu não devia esperar que ele puxasse e já olhar que ele não puxou, que isso é um efeito? Sim. Então, botava pra gente questionamento, né? Porque a gente falava assim, vai lá, relembra o seu liderado que ele tem que puxar a conversa do Carreira On, vai lá, faz... Ele falava, eu já cutuquei uma vez, se ele não puxou... Ele não tá priorizando a carreira dele. É isso, a conversa. Então, assim, até a gente fazer isso acontecer rápido, com a velocidade, hoje... A gente tem uma adesão muito maior, todo mundo com meta, tem um sistema que ajuda, tá bem mais funcionando. Mas o começo foi isso. Então, a gente olhou e falou, gente, o quanto... A gente olha a tendência de as novas relações, protagonismo, lifelong learning, mas isso ainda não está refletido na atitude das pessoas, entende? Ou porque elas ouvem isso também e foram podadas, ou porque elas não acreditam, ou porque a gente tem que... Aquela história tá na inércia, você tem que dar até tracionar. Então, sair dessa inércia e falar, volta aqui, né? Deu um tempo diferente, mas os efeitos já acontecem, além dos que eu falei para você, a GPTW, por exemplo, né, que é um selo e um ciclo que a gente gosta muito, acredita e faz. Ali tem uma das perguntas que falam, né, quantas vezes por ano você recebeu feedback, né? É o colaborador que responde. Nós somos benchmark nas empresas, toda vez que a GPTW fala, eles falam, gente, como é que vocês conseguem ter mais de 90% das pessoas falando que tem mais de 3 feedbacks por ano, 3 a 4? Porque é ela que puxa. Sim. Ela que puxa, ela pode questionar a qualidade do feedback que a gente foi aprendendo, mas é ela que marca, então ela que tem que fazer isso. Então, acho que esse foi um dos pontos aí do aprendizado. E você, além de uma excelente executiva de RH, você abre outras frentes, né? Como mentora, psicóloga clínica. Conta um pouco como que... e quais são as ações que você prioriza, porque você acaba priorizando, mas quais são os temas que para você fala assim, poxa, eu tenho que dividir a agenda porque esse tema é um tema caro para mim. Liderança é meu tema. Sim, sem dúvida, né? E por que eu junto a psicologia clínica com a liderança, com o mundo corporativo, na verdade, pela liderança? Então, assim, Fer, eu aprendi, você estava comigo em muitos desses momentos, sim, né? Assim, quando eu olhava, assim, lá no início da minha carreira, né? E já ia olhando, quando você é BP, quando você é analista, você vai olhando e falando, gente, esse líder está sozinho, que eu falei disso aqui. E aí, quando as conversas iam evoluindo, como BP, como gestora, eu vi o quanto ela era solitária e o quanto, assim, o que faz um líder ser inspirador, né? Entre tantas coisas, se eu tiver que simplificar, autoconhecimento. Era um líder inspirador,
em diferentes áreas, é o líder que se conhece, né? E consegue usar suas fortalezas e consegue dominar sua sombra, né? E como é que eu tenho autoconhecimento? Por um processo profundo. Então, assim, eu acho que tem várias formas de fazer isso, né? E uma delas, que é a que eu tinha formação e acredito, é a terapia, né? A terapia é um processo de profundidade, de escolha. Ao mesmo tempo, com esses executivos, com os líderes, né? Eu vi e falava o quê? Gente, se eu encaminho, porque muitos daí eu ia falando isso para as pessoas, tentando despertar, eles olhavam para mim e falavam assim, você tem algum psicólogo clínico para me indicar? E eu pensava nos meus colegas, minhas colegas que tinham virado só clínica e achava que elas não tinham a comunicação, a assertividade, a forma que era mais adaptada para o mundo executivo, corporativo. Porque esses homens e mulheres que olharam e falavam, vou fazer terapia. Eles queriam também, né, um link, uma identificação com uma comunicação ou com links que tivessem respeito a eles no mundo corporativo, além das questões pessoais. Então, essas duas coisas me chamam a atenção. Bom, o líder é sozinho, o que faz ele ser inspirador é autoconhecimento e gestão das emoções. É isso que faz. Quanto mais eu conheço minhas emoções, no meio, sei lidar com elas, sei lidar com a dos outros. Do outro lado, eu via que eu tinha poucos psicólogos que eu conseguia encaminhar esses executivos, que eu falava, mobilizava, levar para onde agora? Então, eu acho que, e hoje tem muita gente, tem outras pessoas fazendo esse papel, mas eu acho que eu vi a junção disso com uma potência, né? Porque eu tenho a linguagem, tinha como bagagem do mundo corporativo, de saber a dor que esse líder passa, do que ele é exigido, do que ele é pressionado, de quando ele se sente impostor, impostora, de que como é difícil segurar todos os pratinhos, de concorrência interna, de competitividade, enfim, tudo que tem no mundo corporativo, da crueldade de algumas questões do mundo corporativo. E aí, como é que ele conseguia, né, fazer o link entre o que ele me contava, que sentia, de bagagem histórica, pessoal, infância, crenças que ele foi tendo, né, pensamentos que ele foi sedimentando, como é que isso dizia respeito na liderança que ele era agora, né? Em vários sentidos, como defesa, como motivação, como postura, como interlocução. Então, acho que aí é que eu achei o encontro dessas duas coisas. Mas, assim, a minha pauta principal, né, que eu acho que a gente faz diferença é isso. Quanto mais o líder tiver consciência e transformar suas emoções, mais ele transforma as organizações e faz a organização chegar onde ela tem que chegar, né? Onde ela quer chegar, onde ela quer crescer, onde ela quer dar mais resultado, ter mais lucratividade. Então, é ali que a gente tem que olhar, né? Além desse papel que eu te falei, que é fazer o bem. Gente, os líderes têm uma potência, né? Porque a minha relação é com ele. Sim. Né? As questões de segurança psicológica, saúde mental no trabalho, tem muito a ver com a liderança, né? Então, o quanto o líder tem esse impacto e consegue, na leitura das pessoas, curar ou adoecer as organizações e as pessoas, né? Então, é lá que a gente tem que pôr fichinha para investir, né? Sem dúvida. E dessa temperatura, a gente traz muito aqui no canal a importância da inteligência emocional. Tivemos e ainda temos muitos resquícios do que a gente viveu da pandemia, mas eu falo que, assim, era algo que estava já na gente, só potencializou e hoje a gente está dando voz a isso. O que você vem acompanhando e até como se atende individualmente, ou até que dica que você daria para essas pessoas, né? Você trouxe a autoconsciência, mas para quem está vivendo e está percebendo que tem alguma coisa de errado, né? Como pedir ajuda? É isso. Assim, Fer, é um boom que aconteceu, né? Assim, eu acho que sempre existiu, né, o tema de saúde mental. A pandemia acelerou isso e trouxe luz para a conversa também. A gente parou de deixar ali escondidinho atrás do tapete, coisas que já aconteciam, né? Mas potencializou. Então, assim, eu vejo aumentando muito o número, não é só em colaboradores, em equipes, é muito em líderes. Muito. Né? Que é isso, assim, como que eu equilibro tudo isso? E não é só em mulheres, não, né? Apesar da gente falar dos papéis todos das mulheres, tudo muito de homens. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que está melhorando, mas que a gente tem um caminho enorme, tem que pedir ajuda, os homens têm que pedir ajuda, né? Não pode ser mais vergonha para um homem, porque a mulher tem menos isso. Sim. Ela pede ajuda primeiro, né? Ela se exige mais, ela tem um negócio mais comum do fenômeno da impostora, mas ela pede ajuda primeiro, mais rápido, eu acho. O homem, não, né? Então, eu vejo isso super nos dois papéis que eu tô ali, corporativo, clínica. Então, acho que
nossa, como aumentou o número de homens que pedem ajuda, mas eles pedem muito próximo do limite, já. Do burnout, do pânico, do assim, eu tô sendo paralisado, eu vou precisar de ajuda. Então, acho que tem que pedir antes, né? É autoconhecimento, não é fragilidade, é potência, né? O Jung falava isso, né? Assim, o quanto... a sombra, ela pode ser sua maior fragilidade, mas ela pode ser sua maior potência, né? A partir do momento que você sabe que ela tá lá, que você conhece, que você põe ela no lugar certo, né? Porque senão você é dominado por ela, né? Então, tem que pôr luz para isso, né? Porque que tá incomodando lá, eu não sei de onde vem. Então, aumentou muito. Acho que eles têm pedido mais ajuda, eles e elas. Os homens ainda com mais resistência. Então, a grande mobilização é essa, né? Gente, assim como você exercita... o acadêmico, a mente, faz pós-graduação, faz MBA, faz curso em Harvard, você também exercita os músculos, né? Exercita o espiritual, você tem que desenvolver, exercitar o emocional, né? E não tem segredo, gente, assim, tem alguns caminhos para isso, algumas janelas, e vai na profundidade que você quer e consegue, né? Então, acho que essa é a grande chamada. Agora, uma dica que eu acho o seguinte, a gente tem muita potência no cérebro, né? Então, assim, pensamento, sentimento e ação estão correlacionados em tudo o tempo inteiro, né? Se eu mexer e treinar minha emoção, eu mudo meu pensamento. Se eu mexer e treinar meu pensamento, eu mudo minha emoção. E ambos me levam para ação A ou B. Então, assim, acho que a dica é essa. Quando você tem consciência disso, de que dá para treinar pensamento, é treino. Dá para treinar emoção. E quando você treina, exercita, vira hábito e muda a sua ação, é aí que está a questão, né? Então, a grande dica é ponha atenção no que você pensa e no que você sente. Você trouxe aqui Jung, né? E aí me surgiu muito uma curiosidade. Quais são ou qual a sombra da Denise? Ah, que lindo. Várias, viu? Várias? Eu não todas. conheço. Eu não conheço. Olha... Qual que você controla, que você torna potência? E qual que você controla para que as pessoas não percebam tanto, mas você internamente gerencia? Assim, sem dúvida, uma que eu tenho é medo de errar. Eu tento controlar isso o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu falei aqui da questão da régua, da exigência, de ser menos preto no branco, é medo de errar. Né? Então, esta é uma sombra que eu sei que eu não posso, eu acho que eu acho e treino meu cérebro e meu pensamento o tempo inteiro para isso, né? Eu não posso ter medo de errar, né? Assim, não é medo de errar, porque como eu falei, eu sou disruptiva, sou corajosa, mas de ser julgada por um erro, de não dar certo, nesse sentido, né? Então, isso é uma sombra que eu tenho o tempo inteiro, eu tô lá. Tudo bem, vai, né? Se errou, não remói, vai para frente, direciona. Então, esta é um ponto, né? Uma sombra que eu acho que eu tinha, que eu evolui muito, né? Porque você falou, qual que tá na sombra ali que eu ainda tô cuidando, isso. Qual que... é a questão de posicionamento, né? Eu fui tomando consciência da questão do feminino, Fer, assim, de muitos aspectos. Você deve na verdade, que você entrevistou mulheres super que trabalham com esse tema, que são inspiradoras, e é um tema que eu amo, né? Por várias questões de liderança, crescimento e desenvolvimento feminino, né? E acho que ele tem uma pauta importante. E aí, entre tudo que a gente discute sobre isso, olhando para o mundo corporativo, uma das chaves que me caiu, que eu vi, por que as mulheres não crescem? Por que é mais difícil? Né? Não quero simplificar, tem vários pontos, mas acho que um crucial é posicionamento, né? É assim, a mulher não se posiciona para N coisa, perde oportunidade na reunião, não se posiciona, não estou nem falando em grandes reuniões, grandes fóruns, na conversa de desempenho ela não se posiciona, às vezes, né? Ela não vai lá e diz claramente o que ela entregou, como ela entregou, o que isso significa para o próximo passo de carreira dela, o que ela espera do gestor como ajuda. Então, aquela história, muitos líderes promoveram mais homens que mulheres, porque as mulheres não disseram que iriam ser promovidas, né? Tem livros que mostram isso, nem sabia que ela queria ser. Então, tem que falar, tem que se posicionar, tem que pegar as oportunidades e usar. Então, esse é um ponto que eu acho que eu transformei muito e tento passar isso para muitas das mulheres, que eu acho que era uma coisa que não estava claro para mim. Quando eu tomei consciência, eu mudei muito rápido, assim, na minha carreira. E eu sei que foi uma das fortalezas da minha carreira para crescer, né? Se posicionar. Então, às vezes não é num fórum grande, é no individual, mas sempre você tem que voltar lá e falar, escuta, deixa eu te falar, fiquei desconfortável com uma situação X, quero te falar, ou estou me sentindo tal, ou queria te mostrar um outro lado dessa conversa, né? Quero que você entenda um pouco aqui dos meus pontos. Então, acho que esse é um lado que foi, né, sombra, que eu não tinha consciência, que hoje é uma potência minha, que é uma fortaleza.
E agora eu vou fazer uma pergunta que com certeza te toca, mas que mundo que você quer deixar para a Laís e a Carolina e o que você tem sido agente para essa transformação? Ai, olha, quero deixar tanta coisa. É verdade, né? Fala uma lista, né? De eu lembro, eu vou abrir aqui uma parte da Denise, que a Denise, ela amou ficar grávida. E aí, eu lembro que aquilo gerava uma inquietude, quem estava acompanhando aquela gestação, e a Denise falava assim, olha, se eu coloco no Excel, não é tão bonito. Então, olha o PPT que tá ótimo, né? E eu imagino que isso seja, né? Quando a gente fala de legado, é o que a gente vai deixar para essas pessoas que estão vindo. E aí, quando a gente fala de filha, então, mais ainda. Ai, que lindo, Fer. Se lembrar, eu falo disso até hoje, né? Eu falo assim, filho, gente... Não, vou traduzir aqui de novo, né? Filho, se você coloca no Excel, a conta não fecha. Porque assim, o custo financeiro, de energia, de privação, de sono, de agenda, não fecha. Você fala, não vou ter. Isso vai ter, porque é a melhor coisa do mundo, né? Mas você tem que colocar num PPT com animação. Aí você entende. Sobe uma parte, aí põe cor, põe tudo, fica lindo. Aí você entende por que você cria outro PPT, né? Sim. Não, ficou maravilhoso essa entrega aqui. Então, acho que é um pouco disso. Mas assim, falando de legado, eu tenho 1000 sonhos na vida, né? Assim, como eu comecei na minha vida com a questão de injustiça social, isso é uma grande bandeira na minha vida sempre, sabe? Eu sofro muito ainda. A gente tem uma limitação para o que a gente atua, né? Mas isso são coisas que ainda me tocam muito e que eu sei que são problemas muito maiores, né, da sociedade, do mundo. Mas que em tudo que eu tento fazer, ações sociais, impacto no dia, meu tempo de trabalho, eu tento minimizar isso de N formas. Então, e mais que isso, mobilizar minhas filhas para isso, sabe? Porque, assim, tenho o privilégio de criá-las, né? Num momento, numa sociedade, numa cidade, que é uma bolha, né? Claro que eu sei, tenho consciência dos privilégios que eu tenho, que eu tô, né? E elas, e cada vez mais faz isso numa cidade como São Paulo, né? Mas eu tento, assim, o maior legado que eu acho que eu posso deixar para elas é o que lá atrás eu tive, né? Ela não é porque você está nesse lugar que você não possa ter consciência de que tem um monte de gente que não tá e que você não pode aceitar ser assim, porque você está no privilégio. Não pode, né? Assim, você tem que o tempo inteiro estar olhando quando você escolhe, quando você participa na escola, quando você vota, quem está com essa pauta e pode fazer diferença junto com você. Então, acho que esse é um legado. E o segundo é o negócio feminino, né? Assim, eu me engajei muito nessas questões de liderança feminina, mentoria, desenvolvimento. Como eu falei, eu fui crescendo na minha vida e eu não tinha consciência disso. Tem desafio, não tem machismo, não tem. Eu fui indo, entendeu? Fazendo, e tive vários momentos que foram muito legais, gestores, homens que me ajudaram muito e mulheres que não me ajudaram. E, enfim, vamos que vamos, né? Foi muito isso. Agora, quando eu tomo consciência, quando eu tenho 2 meninas... Gente, assim... Muda, né? Muda. Eu quero um mundo mais fácil. Se elas vão ser artista, executiva, cantora, cientista, se vão para o mundo corporativo ou não, não sei. Mas o mundo tem que ser mais fácil, né? Então, e aí essa questão de carreira, né, profissão, e esse equilíbrio é muito importante, né? E como é que isso reflete também, falando em legado? Você falou, eu sou conselheira do Instituto Ser Menina, que é um instituto do meu marido, né? Assim, e o que é legal de falar disso? Ele tem a mesma consciência com 2 meninas, né? Então, ele tem uma empresa. E quando ele abriu o instituto, o ponto de vamos trabalhar com o quê, né? 1000 pautas, idosos, animais, dependentes. Ele escolheu meninas, por ter 2 meninas, claro. O instituto atende só meninas, né? De 7 a 14 anos, que em posição de vulnerabilidade, que são atendidas da comunidade ali próximo ao CEASA, o CEAGESP, em São Paulo. E por quê? Porque essa faixa etária e porque esse público? Porque quando você olha essa questão de adolescência e já começa ali com 13 para cima, se a menina não tem consciência, autoconfiança e orientação, ela é a primeira que engravida, né? Ela é a primeira que, com tudo misturado do que ela tem de história, e aí é para ela que fica, né? E, de novo, a gestação é uma maravilha, se ela vem no momento certo como escolha. Sim. Então, acho que esse impacto, né? E hoje a gente trabalha muito com isso, de se a gente puder conscientizar e fazer ela ser em potência, desde os 7, porque é nessa idade que você começa a fazer autoestima e autoconfiança, né? Sempre. E aí, para aquela que chega ali com 14, 15, 16 e esteja mais consciência das escolhas e de que ela, né, não precisa se vulnerabilizar mais do que ela já está.
Então, acho que esse é outro legado, as meninas participam, que a gente quer deixar. Lindo demais esse legado. E eu tenho sempre a difícil missão de chegar na reta final eu já tinha dito rápido. que eu queria... Não é muito rápido. Olha, eu tenho essa sensação. Vontade de... Perguntas não faltam e vontade de continuar nesse papo aqui que ele flui. Mas o programa tem o nome de Cara e Coragem, né? Você trouxe coragem muitas vezes e eu gosto de fechar com essa pergunta pedindo para você contar, seja uma situação ou uma dica que você queira compartilhar, porque coragem é algo que é um traço seu, né? Então, para quem está nos assistindo, da onde nasce, como te impulsiona e quando tem o medo, aonde assim você se conecta mais na coragem e vai? Ah, que lindo. É muito legal o nome desse podcast, assim, muito valioso mesmo. Assim, são muitos momentos, Fer, mas eu vou destacar um, né, que eu acho que quando a gente traz o exemplo, ajuda para concretizar e para inspirar. Eu tive um dos momentos que eu mais tive coragem, eu acho, na minha carreira, na verdade foram dois, vou te falar um pessoal e um profissional, né? Ótimo. Pessoal, eu acho que os momentos que eu tive mais coragem na minha vida, vou começar pelo pessoal. Eu me tornei, acho que você sabe disso, né? Com 32 anos, eu me tornei diabética tipo 1. Sim. Foi um susto na minha vida. Assim, um susto, eu não esperava. Foi uma diabetes tardia. E tipo 1 é insulino dependente. Virou minha vida de cabeça para baixo, né? E eu tive o processo de luto, né? Como tantos outros lutos que tem na vida. Então, quando eu descobri, imagina, neguei, não quero, revolta, e não vai ser comigo, e não vou tomar insulina, e isso vai afetar minha vida, não vai e tal. E teve aquele primeiro período, né? Quando que eu consegui fazer a virada de chave, né? Quando eu tive coragem para olhar, né? Isso, acho que falando do Cara e Coragem, para olhar e falar, cara, é isso mesmo, não vai mais mudar. Porque eu tentei muito tempo, não vai mudar, tem que ter cura, tem que ter estudo, não tem. Tomara que tenha, mas não tem. E eu não podia ficar esperando, né? Eu tinha que, a hora que eu olhei de frente, eu tive coragem então eu vou ter que começar a atividade física, que mudou minha vida. Eu não sou apaixonada por acordar cedo e correr, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho, né? Então, por que eu tenho que ter coragem de olhar que eu tenho uma situação que fazer atividade física muda o meu dia, muda a minha saúde de médio, de curto prazo. E foi quando eu tive coragem de falar, se eu não me cuidar direito, começar a tomar a medicação correta e tal, eu não vou conseguir ter a gestação que eu queria, né? Então, a coragem eu sempre falo que a Laís, ela foi minha cura, né? Porque quando eu tive consciência disso, eu falei, gente, não tem cura para diabetes, mas como eu tinha que cuidar muito por ela, pronto, é assim. E ela que me ensinou a cuidar. Então, acho que foi um dos momentos de maior coragem na minha vida, de olhar e falar, é isso aí, né? Não queria que fosse, mas foi. E profissionalmente, eu tive uma passagem em um momento da minha carreira numa empresa que eu tinha uma superposição de destaque, né? Assim, acho que é uma responsabilidade, como eu digo sempre, mas era um lugar que eu não estava feliz, né? E ao mesmo tempo, de novo, eu ganhava muito bem, era uma empresa de uma assessoria de imprensa legal, saía toda hora, marca empregadora forte, então saía em imprensa, saía em vários lugares e tal. Então essas algemas todas, né? Sim, algema de ouro, eu falo. É difícil a gente cortar, né? E eu lembro que um dia eu já estava querendo sair, não tinha coragem de falar, meu Deus, mas ninguém abriria a mão de onde eu tô, ninguém abriria a mão dessa empresa, desse momento, dessa posição, dessa mídia, ninguém, né? Mentira, abririam, mas enfim, era a crença. Era a crença, né? E a coragem foi, né, quando eu me ouvi, né? Eu estava um dia sozinha e eu ouvi aquela música Amor para Recomeçar, né? Linda. Que fala que é muito bom ter dinheiro, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Né? E isso foi para mim a hora que eu falei, gente, assim, não sei se eu vou ganhar o que eu estou ganhando aqui, não sei se vai ser isso, mas eu não, diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Então isso para mim me marcou muito, foi de grande coragem. E depois, você vê, né, a gente toma coragem, vai lá, bate o pezinho no fundo, volta. Pô, depois para outras empresas, não foi só uma que eu me realizei mais, fui mais feliz, tive mais visibilidade, ganhei mais, mas a coragem de fazer aquela ruptura foi marcante. E acho que coragem, né, Fer, eu falo isso também, a coragem não é não ter medo. A coragem é agir apesar do medo. Sim. Tá? Vai com medo. Vai com medo mesmo que vai dar certo. Porque medo todo mundo tem em todos os momentos, né? Agora, se o medo me recua, isso sim é falta de coragem. Mas ir com medo e depois ele vai diminuindo e vai passando é o ponto.
Dê, eu me sinto muito privilegiada de ter essa oportunidade de estar aqui. A cores vem do Denise para vocês que estão nos assistindo. A oportunidade de te ouvir e trazer de uma forma tão generosa toda essa experiência. Eu já penso em próximos episódios, mas aí eu já sempre solto. Você toparia voltar? Nossa, super. Já tô querendo várias coisas que eu quero te contar. É também. mesmo? Mas muito obrigada por estar aqui. Eu sei que eu concorro com uma agenda enorme. E aonde as pessoas te acham? Em quais redes? Assim, Fer, tô no Instagram, Denise Paludetto, tenho o Instagram Denise Paludetto Psicóloga e tô no LinkedIn. O LinkedIn é a minha rede mais fácil, a que eu mais acesso, a que eu mais posto. Então, acho que o LinkedIn é o melhor caminho aí para falar comigo. E Fer, uma honra estar aqui com você. Eu tenho muito orgulho de você. Você é brilhante, brilhante. Uma mulher de um super potencial, de uma fala linda, de uma empatia, de uma sensibilidade diferenciada. E assim, Olha! vi um pouco da sua evolução e você está num lugar, assim, e construindo, né, um espaço, um legado, um impacto, que é onde você tinha que estar. Lindo, lindo te ver. Obrigada pelo convite. Fico emocionada por receber de uma pessoa que sempre me inspira, né? Então é uma continuidade. E para vocês que estiveram aqui com a gente, deixa seu comentário. Vai ser uma honra responder qualquer dúvida. Se a gente não aprofundou em algum tema, eu tenho certeza que, assim como a mim, gerou vários insights para vocês. Siga as nossas páginas, que sempre tem conteúdo muito bom. Muito obrigada. Obrigada.